Primeiro, o dilúvio universal e a Arca de Noé. Durante séculos, o relato do dilúvio de Gênesis foi tratado por muitos como apenas uma lenda antiga, uma fábula para assustar ou doutrinar. Mas e se eu te dissesse que a ciência está começando a enxergar esse evento com outros olhos? Em praticamente todas as culturas do mundo, da Mesopotâmia à América do Sul, da China à África, existem histórias de uma inundação colossal que destruiu quase toda a vida na Terra. Seria coincidência? Ou memória ancestral de um evento real? Geólogos encontraram camadas de sedimentos em diferentes partes do globo que apontam para uma inundação catastrófica há milhares de anos. No Oriente Médio, o berço da narrativa bíblica, há sinais de uma elevação abrupta das águas e de depósitos que indicam uma enchente súbita. Mas o que mais chama a atenção são as supostas descobertas no Monte Ararat, onde, segundo Gênesis 8, a arca repousou após o dilúvio. Exploradores, arqueólogos e imagens de satélite indicam a presença de uma estrutura semelhante a um grande navio, parcialmente soterrada pelo gelo e pelas rochas da montanha. Em 2010, uma equipe chinesa evangélica afirmou ter encontrado compartimentos de madeira com datação que remonta a mais de 4.000 anos. A comunidade científica ainda debate essas evidências, mas o simples fato de haver indícios físicos já é o suficiente para reabrir a discussão. Talvez, o dilúvio não seja apenas uma lição espiritual sobre juízo e salvação. Talvez ele tenha mesmo acontecido. E se aconteceu, o que mais da Bíblia ainda aguarda confirmação? Segundo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Por muito tempo, os relatos sobre Sodoma e Gomorra foram vistos como apenas alegorias morais. Mas e se a destruição dessas cidades, descrita em Gênesis 19, tiver realmente acontecido, com fogo vindo do céu, em uma explosão tão intensa que reduziu tudo a cinzas num instante? Hoje, a ciência começa a desvendar esse mistério com detalhes surpreendentes. Na região sul do Mar Morto, arqueólogos descobriram ruínas de uma cidade antiga chamada Tal El-Hammam, que muitos estudiosos acreditam ser a antiga Sodoma. O local mostra sinais claros de uma explosão repentina e devastadora. Camadas de solo vitrificado, pedras derretidas e restos humanos que indicam morte instantânea por calor extremo. Mas o mais impressionante são as altas concentrações de enxofre puro cristalizado, exatamente como a Bíblia descreve. Fogo e enxofre caíram do céu, Gênesis 19:24. Estudos de 2021 apontam para a hipótese de que um meteoro ou explosão atmosférica semelhante à de Tunguska, na Sibéria, tenha detonado sobre a cidade, liberando energia equivalente a várias bombas nucleares. O impacto teria gerado uma onda de choque com temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius, destruindo tudo em segundos. Coincidência? Ou juízo divino documentado na geologia? A fronteira entre fé e ciência começa a se dissolver quando os fatos enterrados há milênios vêm à tona. E quando isso acontece, até os céticos começam a ficar em silêncio. Terceiro, a abertura do Mar Vermelho. Entre todas as histórias da Bíblia, poucas são tão épicas quanto a travessia do Mar Vermelho. Em Êxodo 14, Moisés estende a mão sobre as águas, e diante de todo o povo, o mar se abre, criando um caminho seco entre paredes de água. Milhares escapam. Um exército afunda. Um milagre inesquecível. Mas seria possível isso ter realmente acontecido? A ciência diz, sim. Pesquisadores da Universidade do Colorado e da Universidade de Cambridge realizaram simulações computacionais mostrando que ventos fortes, soprando a mais de 100 km por hora, por um período constante, podem de fato afastar águas rasas de baías específicas do Mar Vermelho e formar um corredor de terra seca. Esse fenômeno, chamado recuo de maré por vento oriental, tem respaldo físico real. Além disso, mergulhadores relataram encontrar, em áreas submersas próximas à península do Sinai, fragmentos metálicos corroídos, possíveis restos de rodas e eixos de carruagens antigas. Embora essas descobertas ainda estejam em investigação, elas acendem um alerta. Será que ali jazem os vestígios do exército do faraó? Não é necessário desacreditar o milagre para aceitar a ciência. Pelo contrário, talvez o Criador tenha usado as próprias leis da natureza, que ele mesmo criou, para realizar sua obra. Milagre não é negar a lógica.
É quando o divino domina o tempo exato da criação e transforma o impossível em salvação. Quarto, as 10 pragas do Egito. Quem lê o livro do Êxodo dificilmente esquece das 10 pragas que caíram sobre o Egito. Rios transformados em sangue, enxames de rãs, nuvens de gafanhotos, trevas profundas e, por fim, a morte dos primogênitos. Muitos chamam isso de lenda, mas há registros que desafiam o ceticismo. O chamado Papiro de Ipuver, um antigo manuscrito egípcio datado entre 1600 e 1200 a.C., descreve uma série de catástrofes que ecoam assustadoramente com as pragas bíblicas. O rio é sangue, o filho do homem é morto, a escuridão cobre a terra. Coincidência? Ou testemunho não bíblico de um juízo real? Cientistas sugerem que um desequilíbrio natural, como o crescimento de algas vermelhas tóxicas no Nilo, poderia ter deixado as águas com aparência e cheiro de sangue, matando os peixes e forçando os sapos a fugirem, dando início a uma reação em cadeia. Morte, pragas, doenças. As moscas e gafanhotos se multiplicam em ambientes desequilibrados. E uma tempestade de granizo violenta, como descrita na 7ª praga, pode ocorrer em climas extremos. Mas há algo que a ciência não consegue explicar: a precisão, a ordem e o alvo das pragas. Cada uma atingiu os deuses do Egito, desmascarando-os diante do povo. Isso não é apenas ecologia. É juízo. É Deus mostrando que nenhum trono humano ou divindade pagã resiste à sua vontade. Quando a ciência se aproxima da Bíblia, ela não encontra apenas história. Ela encontra o Deus da história. Quinto, a queda das muralhas de Jericó. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Cercada por muralhas imensas, ela parecia inexpugnável aos olhos humanos. Mas em Josué capítulo 6, a Bíblia descreve um cenário impossível. O povo marcha por 7 dias em silêncio, e no 7º, ao som de trombetas e um grito de guerra, as muralhas simplesmente desabam. Milagre, mito ou fato? Em meados do século XX, a arqueóloga Kathleen Kenyon conduziu escavações em Tel Es Sultan, o local identificado como a antiga Jericó. Ela encontrou evidências de um colapso repentino das muralhas, mas sua datação parecia não coincidir com o relato bíblico. Décadas depois, novos estudos revisaram essas datas, e o que se descobriu foi surpreendente. Os muros realmente caíram em um período compatível com a entrada dos hebreus em Canaã. Mais impressionante ainda, os muros não foram destruídos por fogo, guerra ou arietes. Eles caíram para fora, como se uma força invisível os tivesse derrubado de dentro para fora. Além disso, vasos com grãos preservados foram encontrados, algo raro em cidades sitiadas, indicando uma queda rápida e inesperada, como o texto sagrado afirma. A ciência pode explicar os movimentos do solo, tremores ou falhas estruturais. Mas ela não consegue cronometrar esses eventos para coincidir exatamente com uma marcha profética e 7 voltas ao redor da cidade. A muralha caiu, mas foi Deus quem soprou. E quando ele fala, até a pedra mais firme obedece. Sexto, a escuridão na crucificação de Jesus. Era meio-dia em Jerusalém. O sol brilhava no céu. Mas, de repente, a luz desapareceu. O mundo mergulhou em trevas por 3 horas, 12 até 3 da tarde, exatamente no momento em que Jesus, o Filho de Deus, estava sendo crucificado. Os evangelhos relatam esse fenômeno com precisão. Lucas 23h44. E por séculos, muitos disseram, impossível. Mas os registros históricos dizem o contrário. Escritos de autores como Flegon de Tralles, historiador grego do 2º século, mencionam um eclipse repentino e incomum por volta do ano 33 d.C. Tertuliano e outros pais da Igreja afirmam que o fenômeno foi registrado em Roma e em outras partes do mundo antigo. Até mesmo o cronógrafo de Hierônimos menciona o escurecimento global do céu na data exata da crucificação. A ciência afirma que um eclipse solar total não pode ocorrer durante a Páscoa judaica, pois ela acontece durante a lua cheia. Isso torna o evento ainda mais misterioso. Teria sido uma anomalia atmosférica, uma tempestade de poeira vinda do deserto, ou algo completamente fora dos padrões naturais. A escuridão naquele dia não era apenas física. Era espiritual.
O céu se entristeceu, a criação gemeu, e o véu do templo se rasgou. A luz do mundo estava sendo apagada, mas só por um breve momento. Porque depois da escuridão, veio a ressurreição. 7. O êxodo do Egito. A travessia do Mar Vermelho foi apenas uma parte de uma história muito maior. O êxodo. Um evento colossal, descrito em detalhes no livro de Êxodo, que narra a libertação de centenas de milhares de hebreus da escravidão egípcia. Por séculos, esse relato foi desacreditado por falta de provas concretas. Mas a arqueologia começou a contar uma nova versão, que ecoa o texto sagrado. Escavações em cidades egípcias como Avaris revelaram a presença de uma população semita vivendo ali, com enterros, cerâmicas e construções distintas da cultura egípcia tradicional. Em túmulos antigos, foram encontrados esqueletos de indivíduos com aparência semita, além de uma estátua de um homem com roupas multicoloridas, lembrando o relato de José. Além disso, inscrições conhecidas como Cartas de Amarna descrevem o Egito em caos, com grupos estrangeiros fugindo ou atacando, e uma liderança incapaz de contê-los. Há também registros indiretos de uma grande migração, datada entre os séculos 15 e 13 a.C., coincidentes com a cronologia do êxodo bíblico. A Bíblia não relata apenas uma fuga, mas um ato de libertação conduzido pela mão de Deus, com milagres, sinais e juízo. E mesmo que nem todos os detalhes sejam totalmente rastreáveis pela ciência moderna, os traços estão lá, como pegadas apagadas pelo tempo, mas visíveis à luz da fé. O povo saiu, e Deus foi à frente. A história da redenção já havia começado. 8. O reino de Davi e Salomão. Davi, o pastor que derrotou gigantes. Salomão, o rei mais sábio da história. Ambos são pilares centrais da narrativa bíblica. Mas durante muito tempo, muitos estudiosos disseram que o reino unificado de Israel era apenas uma lenda nacionalista. Diziam, não há provas arqueológicas. Até que elas começaram a emergir, e o silêncio dos críticos cresceu. Em 1993, na antiga cidade de Tel Dan, foi descoberta uma inscrição em aramaico numa pedra quebrada que menciona a expressão Casa de Davi, a primeira evidência fora da Bíblia de que Davi realmente existiu. Aquilo foi um divisor de águas. Pela primeira vez, um documento do século IX a.C. confirmava que Davi não era um personagem fictício, mas um rei reconhecido por seus inimigos. Além disso, escavações em Jerusalém revelaram estruturas monumentais datadas da época de Salomão. Entre elas, grandes portões, sistemas de fortificação e edifícios administrativos. Tudo isso se alinha ao que está descrito em 1 Reis 9:15, que cita as construções realizadas por Salomão em cidades como Megido, Hazor e Gezer. Mesmo assim, o debate continua. Alguns dizem que o reino foi menor do que o descrito na Bíblia. Mas as evidências crescem a cada ano, provando que, mesmo diante do ceticismo moderno, a palavra resiste ao tempo. Porque os muros podem ruir, mas a promessa permanece. Davi cantava salmos. Salomão escrevia provérbios. Mas os dois deixaram marcas que nem o tempo, e nem a dúvida, conseguiram apagar. 9. A Torre de Babel e a origem das línguas. Gênesis 11 conta que a humanidade, unida por uma só língua, tentou edificar uma torre que alcançasse os céus, desafiando a soberania divina. Mas Deus confundiu suas línguas, espalhando os povos e interrompendo a construção. Para muitos, essa história sempre pareceu simbólica. Mas os registros antigos e os estudos modernos mostram algo surpreendente. Essa narrativa pode ter raízes mais profundas do que se imagina. Na antiga Babilônia, os arqueólogos descobriram ruínas imponentes de um gigantesco zigurate, a Etemenanki, dedicada ao deus Marduk. Ela foi, segundo registros, uma torre colossal, construída com tijolos queimados e betume, exatamente como descrito em Gênesis 11:3. Seu nome significa, Casa da Fundação do Céu e da Terra. Textos sumérios e acádicos descrevem a súbita interrupção da obra por ordens superiores, e curiosamente, há registros que falam da confusão das línguas como castigo divino. Além disso, estudiosos da linguística apontam para a existência de uma língua-mãe, de onde todas as línguas conhecidas derivam,
como se, de fato, um dia todos falassem a mesma coisa, até que algo aconteceu. O que parecia um mito, agora ecoa em tijolos milenares, ruínas silenciosas e estruturas que desafiam o tempo. A torre pode ter desabado, mas sua história ainda grita do pó da Mesopotâmia. Quando o homem tenta se exaltar acima de Deus, a confusão é inevitável. Mas quando se humilha, então, ele ouve claramente a voz do céu. 10º túnel de Ezequias em Jerusalém. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 20, lemos que o rei Ezequias mandou construir um túnel para levar água até dentro da cidade de Jerusalém, uma estratégia de sobrevivência diante do iminente ataque assírio. Muitos acharam que isso era apenas uma hipérbole, um exagero narrativo. Mas então, a rocha falou. Em 1838, exploradores descobriram em Jerusalém um túnel escavado diretamente na rocha, com mais de 500 metros de extensão, conectando a nascente de Gion à piscina de Siloé. A engenharia é tão precisa que os dois grupos de escavadores, começando de lados opostos, conseguiram se encontrar com exatidão no centro. Mais tarde, foi encontrada no túnel uma inscrição em hebraico antigo, conhecida como a inscrição de Siloé, que descreve o momento exato em que os operários se encontraram e completaram a obra. Um registro direto, gravado pelos próprios construtores, confirmando com detalhes a narrativa bíblica. Esse achado é considerado uma das maiores confirmações arqueológicas da Bíblia, mostrando que Ezequias não apenas existiu, mas que sua administração, inteligência e temor a Deus deixaram marcas literais na pedra. Quando a fé encontra a história, e a história encontra as evidências, o que resta é reverência. O túnel de Ezequias não é apenas uma obra de engenharia, é um testemunho esculpido pelas mãos de homens guiados pela confiança no Deus de Israel. Ao longo desta jornada, vimos que a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um registro histórico, espiritual e profético, constantemente confirmado por descobertas arqueológicas e evidências científicas. Do dilúvio aos manuscritos do Mar Morto, de Sodoma ao túnel de Ezequias, cada evento analisado revela que o texto sagrado está ancorado em fatos que ecoam no tempo, na terra e nas pedras silenciosas que os séculos não puderam apagar. Mas mais do que comprovar histórias antigas, essas descobertas têm um propósito maior: despertar corações. Cada ruína desenterrada, cada inscrição revelada, cada ossada ou muralha encontrada nos convida a crer, não apenas com a mente, mas com a alma. Deus não deixou sua palavra perdida nas nuvens. Ele a selou na história, no barro, nas civilizações caídas, nos pergaminhos escondidos por milênios. E hoje, diante de tantas provas, a pergunta que permanece não é se a Bíblia é verdadeira, mas se estamos prontos para viver o que ela ensina. Se este vídeo tocou sua fé, curta agora, compartilhe com quem precisa dessa verdade, inscreva-se no canal Ecos da Eternidade e ative as notificações. E você? Já conhecia esses eventos? Qual deles mais te impactou? Que a sua fé se fortaleça, e que cada descoberta o leve mais perto da verdade eterna.